no horário regimental, e a Igreja Terceira Câmara composta. Apresento meus cumprimentos aos eminentes colegas, desembargador Gilberto Giraldelli, desembargador Rondon, a eminente procuradora, doutora Rosana Marra, aos nossos servidores, e com a graça e a proteção de Deus, declaro aberto a sessão. Cumprimento também aqui os advogados que eventualmente se encontram na sala para sustentação oral. A ata da sessão pretérita será assinada digitalmente, portanto, já considerada aprovada, tendo em vista de que não houve nenhuma manifestação para efeito de alguma retificação. O 2 da pauta, eu recebi aqui a informação que é o RAC número 00674-44-2018, que é da minha relatoria, que será adiado, porque eu creio que, embora conste do relatório a remessa ao douto revisor, mas eu creio que não foi encaminhado. É isso, desembargador Rondon? Dois da pauta? Sim. Então, fica adiado. O 1 da pauta, que é a continuidade do julgamento, que é do RAC número 104-3283-52-2020, como se trata de menor, solicitar a interrupção da transmissão via YouTube. Esse está na apreciação das preliminares. Eu, como relator, as rejeitei. O desembargador Rondon acolheu algumas em parte e abriu divergência. E o eminente desembargador segundo vogal pediu vista. Então, com a palavra, do desembargador Gilberto Giraldelli. Ok. Mais uma vez, cumprimentando a todos. Segredo de justiça. Não. Então, isso aqui trata-se de recurso de apelação aviado em favor de Aurismar Zonato contra a sentença proferida pelo juiz da terceira vara da comarca de Nova Mutum, que o condenou à pena do artigo 217, combinado com 226, por várias vezes, certamente mais de 7, na forma do artigo 71 caput do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 22 anos e 2 meses e 6 dias de reclusão em regime fechado. Aponta o apelante, primeiramente, nulidade do feito, porquanto teria sido o acusado o último a ser ouvido na instrução. Ajunta ainda que não foi a defesa intimada da oitiva das testemunhas mediante carta precatória em suposta vulneração ao princípio da ampla defesa. Ou depois aventa a mácula na oitiva da testemunha da acusação, dado que, ao que alega, o douto promotor de justiça teria induzido as respostas dessa através da leitura de trecho da denúncia e do inquérito. Pretende a absolvição por ausência de prova e, no caso de condenação, seja desclassificado para a figura de importunação sexual. Subsidiaria busca a redução da pena, aventado na ocorrência do bis in idem na avaliação da culpabilidade. Volta-se ainda contra a fração de aumento da pena em razão da continuidade deletiva, dada a impossibilidade de aferir
a quantidade de fatos perpetrados. O Ministério Público, na primeira instância, apresentou com outras razões pelo desprovimento. Nessa instância, o parecer subscrito pela eminente procuradora, doutora Esther Luísa Wolinski Peixoto, inclina-se também pelo desprovimento deste relatório, olho do outro parecer. Eu mantenho o parecer, excelência. Mantido. Com a palavra, a doutora advogada. Boa tarde, excelências. Boa tarde, eminente desembargador Juvenal, os ilustres desembargadores Gilberto e Rondon, meus cumprimentos à procuradora-geral e colegas advogados presentes e servidores. É um privilégio exercer a advocacia criminal nesta corte. Bom, então, começo ratificando o relatório. O apelante, então, foi condenado pela prática do delito de estupro de vulnerável, a sua enteada menor de 14 anos e na forma do delito continuado. A pena sopesada segue o patamar de 22 anos, 2 meses e 6 dias e insta a esclarecer, então, algumas ocorrências dentro do caderno processual. Inicialmente, o apelante ele foi denunciado pela prática do delito de estupro de vulnerável na forma tentada, pela prática do delito no ano de 2013. O feito teve seu regular prosseguimento, contudo, no ano de 2018, passados um considerável lapso de tempo da abertura de instrução, houve o aditamento da denúncia, sendo que, por hora, né, acabou, então, ele sendo denunciado pela prática também do delito de estupro de vulnerável, em face de sua enteada, menor de 14 anos à época, então, agora, na forma do artigo 71, ou seja, o crime continuado. Então, na sentença, a adulta magistrada entendeu que estavam presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, baseado na palavra da vítima, testemunhas, ata notarial e um laudo psicológico, sendo os últimos dois produzidos unilateralmente. Então, tendo em vista a condenação e todas as provas que não são robustas, a defesa apelou e traz, então, aos senhores algumas teses que gostaria que fossem avaliadas. O primeiro tópico, então, se trata da ausência da nulidade pela ausência de intimação da defesa ao comparecimento em audiência para a oitiva das testemunhas. A audiência é essa, marcada para 20/7/2017. Excelências, tanto o réu como os causídicos à época nunca se esquivaram do juízo. Sempre estiveram presentes e prontos a todos os atos processuais. Então, não há motivo, não há justificativa para que não tivessem ciência dessa solenidade. No entanto, na época, o apelante acabou patrocinado pela Defensoria Pública, o que a defesa presta, com certeza, homenagens ao trabalho da Defensoria Pública em audiência, sabe da grande presteza com que ela atua nos feitos criminais. Contudo, é evidente que restou em prejuízo para a defesa, porque quando o apelante nomeou e constituiu seu procurador, por evidente que ele confiou no trabalho desse procurador e que este procurador, na época, debruçou-se sobre o feito, sendo confiado a ele todo o trabalho e a defesa perdeu a chance de fazer as perguntas pertinentes às testemunhas de acusação. É evidente o prejuízo, porque isso resultou na condenação do apelante. No segundo tópico, a nulidade da oitiva das testemunhas de acusação também resta evidente, excelências. Isso porque é certo que as testemunhas, elas devem ser provocadas a dizer em audiência o que realmente aconteceu na época, o que elas viram, sentiram, ouviram, sendo em primeira pessoa ou souberam dos fatos. E a leitura da denúncia, nesse momento, apenas leva a uma mera confirmação do que está lá.
e sendo um tanto quanto mais audaciosa, é evidente que as testemunhas não iriam desdizer o que já disseram, sob pena de receber alguma reprimenda em razão disso. Num terceiro ponto, também preliminar, sobre a nulidade do interrogatório, pela inversão da ordem da oitiva, houve uma evidente desobediência ao artigo 400 do Código de Processo Penal, e como tem entendido a sexta turma do STF, a condenação por si só já é um prejuízo nesse tópico. Preliminarmente, então, era isso que a defesa tem a colocar. Então, caso vossas excelências resolvam não aderir às preliminares, então a defesa passa a atacar o mérito em relação às provas produzidas e aos fracos indícios de autoria e materialidade. Bom, como conversamos, como já colocado, houve o aditamento da denúncia. Inicialmente, a vítima, a sedizente vítima, veio a dizer que os fatos ocorreram única vez em 2013. 5 anos depois de iniciado todo o processo criminal, toda a instrução, inclusive em razão do apelante à época ser esposo, ser convivente de Valdirene, mãe da sedizente vítima, houve uma separação. Então, a vítima já não estava mais sobre o teto de seu suposto algoz. Então, nesse sentido, a defesa bate em cima do ponto de que há uma dúvida razoável na versão da vítima, sendo que ela acionou o Poder Judiciário, moveu toda a máquina judiciária, porque somente 5 anos depois, quando ela já estava protegida, distante, ela veio trazer novas versões, se é que a primeira versão verdade fosse. Inclusive, tende a se olhar nas provas dos autos que, na data da primeira denúncia, quando houve o suposto relato de mensagens aliciando essa sedizente vítima menor, ela mostrou a sua mãe, informante Valdirene. Contudo, a sua mãe preferiu se ausentar do lado da sedizente vítima, seguir viagem e deixá-la à mercê do seu algoz. Que situação é essa que nem a própria mãe crê na palavra de sua filha? Será que realmente o apelante dava demonstrações? Será que até mesmo a sua mãe acreditava que o apelante tinha esse comportamento repugnante? Ou será que acreditava que era uma ilusão de sua filha, uma invenção? Ou ainda mais, a defesa vai longe, mais longe. Consta nos autos, inclusive, que o casal, o apelante e a informante Valdirene, estavam em processo de separação em razão de dívidas contraídas por essas que não foram informadas ao apelante. E que a mesma, inclusive, ameaçou de acabar com a vida do apelante caso ele levasse isso a termo. Então, excelências, são dúvidas razoáveis que a defesa vem trazer a vocês. Inclusive, com relação às testemunhas, as próprias testemunhas de acusação, nenhuma refere comportamento estranho do apelante, nenhuma refere qualquer comportamento estranho dele em relação à sedizente vítima. São versões uníssonas trazidas por ela. A defesa entende que o tribunal, que a jurisprudência é remonsosa com relação à importância e ao valor da palavra da vítima, ao especial relevo que ela tem no processo, em crimes sexuais como o presente. Contudo, excelências, essa palavra ela tem que ser corroborada aos demais elementos de prova. E não é isso que consta no caderno processual. Se vossas excelências compulsarem os autos, vão verificar que o registro de ocorrência, inclusive, é tardio, bem tardio, que a própria ata notarial, sequer lavrada no município de residência da sedizente vítima, de sua mãe e do apelante, foi lavrado em comarca diversa.
Em relação a isso, a ata notarial sabe-se que a presunção é relativa, porque o tabelião, nesse momento, ele colhe as impressões que ele tem do que lhe é trazido. Sequer nos autos foi discutida a propriedade do celular. Simplesmente a mãe da vítima levou um telefone dizendo ser da vítima, mas nada há nos autos nesse sentido. Também há um laudo psicológico que foi produzido unilateralmente pela mãe da vítima, que é claro, bem, possivelmente e certamente é produzido a partir de versões trazidas só pela vítima, que não passam pela expertise de um perito judicial. Por esse motivo é que a defesa refuta e alega que a prova é insuficiente e duvidosa, que pode sim levar à absolvição do réu. Não sendo, havendo dificuldade de vossas excelências em também aderir à tese defensiva, em vencerem essa matéria, então se passa ao processo de individualização da pena. Bom, a pena aplicada, 22 anos, 2 meses e 6 dias em regime fechado, ela foi exasperada. A pena mínima, ela ressai de 8 anos, e há que se considerar a causa de aumento do artigo 226, que chega a um patamar, então, considerando a pena mínima de 12. Das circunstâncias judiciais, nota-se que das 8, apenas uma foi considerada negativamente. Em que pese a continuidade delitiva também, a defesa pede a vossas excelências que vá afastada, tendo em vista que não foi possível avaliar as condições de tempo, de espaço e o modus operandi pelas provas trazidas nos autos. E, excelências, a sentença foi demasiada, foi desequilibrada. O apelante, ele conta com 70 anos de idade hoje, com mais de 70 anos de idade atualmente. Então, nunca será cumprido o caráter ressocializador dessa pena. E ele começará a cumprir encarcerado. Então, entende por importante a defesa, a análise desse tópico, assim como os demais trazidos até então. Então, encerra a defesa, agradecendo desde já a vossas excelências a oportunidade de explanar essas teses. Requer o provimento dos pedidos constantes na apelação, com o deferimento e reconhecimento das preliminares, e a absolvição do apelante com base na ausência de provas robustas para condenação. Caso vossas excelências tenham um entendimento contrário, diverso subsidiariamente, a defesa postula o redimensionamento da pena imposta, com afastamento da continuidade delitiva e o reconhecimento das circunstâncias judiciais, em sua maioria favoráveis, levando a reprimenda ao patamar mínimo. Agradeço, excelências. Câmara cumprimenta do outro advogado e passo aqui quanto à nulidade. Primeiramente, no que se refere ao fato alegado de que tenha sido ouvido, não tenha sido ouvido por último. A bem da verdade, o recorrente ele foi ouvido em 2 oportunidades. A primeira em 10/5/2018, na comarca de Sorriso, Mato Grosso, ID número tal, página 272. E a segunda em 6/9/2019, no juiz de Nova Mutum, ID. Se foi ouvido uma antes, foi ouvido outra depois, isto é, no final, então não há nulidade a ser declarada com toda a vênia. Quanto ao fato do prejuízo do que os advogados não foram intimados, eu já trago de chofre que assim que esse tema, em se tratando de testemunha ouvida por precatória, o artigo 222 do CPP e o Colégio do Tribunal da Cidadania conclui ser necessária a intimação do acusado e da defesa da data designada para audiência no juízo de precário, bastando cientificação quanto à expedição da carta precatória, cabendo e competindo à defesa fazer o acompanhamento devido até a audiência
ser designada pelo juiz de precado. O Superior Tribunal de Justiça, eu destaco a súmula 273, que tem o seguinte teor: intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária a intimação da data da audiência no juízo de precado. Em caso a defesa foi devidamente intimada da expedição da missiva, incumbindo-lhe a partir disso diligenciar o acompanhamento da missiva no juízo de precado, o que não o fez. Não bastasse, a douta Defensoria Pública atuou na audiência de precada, suprimindo qualquer alegação de nulidade, e aqui bem reconhecido pela douta advogada, né, a maestria e o conhecimento jurídico dos defensores, e que aqui também eu avalizo, e todos eles que militam na área criminal fazem a defesa quanto satis até além das suas possibilidades. Então, portanto, eu nesse ponto aqui, assim, eu rechaço, né, afastando as preliminares de nulidade. Desembargador Rondon, o revisor. Eu fiz a revisão, tive acesso aos autos e cheguei à mesma conclusão que Vossa Excelência. Provimento, afasto as preliminares. De acordo com relação às preliminares. Então, com relação às preliminares. Do pedido de absolvição, aí eu destaco que a materialidade contra o crime de estupro restou comprovada pelos depoimentos prestados em sede quisitiva e judicial, no laudo psicológico encartado nos autos e nas conversas telefônicas por mensagem apresentada pela vítima. De semelhante modo, se comprova a autoria. A vítima ouvida em sede judicial declinou que o apelante é seu padrasto e desde que tinha 2 anos de idade, ou tratava como pai, mas que, ao crescer por volta de 10 anos, ele passou a encaminhar-lhes olhares diferentes, bem como a passar mão no seu corpo. Rememorou que o recorrente, na maior parte das vezes, aproveitando da ausência da mãe, praticou diversos abusos sexuais pelo período de 1 ano, de 3 a 4 vezes por semana. Lembro ainda que nesse período o padrasto a convidava para dormir em seu quarto, em ensejo em que praticava novos abusos. Disse que, ao precisar de algum favor do apelante, tais como carona, lanches e autorização para sair com as amigas, este condicionava o favor à prática de sexo oral. Minudenciou outro sim, que por diversas vezes o apelante fez sexo oral na vítima, tendo praticado também sexo anal. Asseverou que o padrasto enviou mensagem pelo telefone, a convidou para ter relações sexuais, pedindo para que apagasse as mensagens. Narrou que tinha medo, pois o padrasto ameaçava matar seu irmão e sua genitora, e se revelou os fatos à sua genitora quando esta encontrava-se prestes a viajar e já no aeroporto recebeu mensagem do apelante com convites sexuais. Eis o conteúdo das mensagens que pedimos vênia para transcrever, apesar do teor por ser relevante para a prova da autoria. A vítima: eu vou pedir. O apelante: não. Ok? A vítima: não tem janta? O apelante: tem pão. A vítima: fome? Pão puro? O apelante: presunto, tem carne. Eu pedi para dar uma escovadinha e você não quis. A vítima: não quero isso mesmo.
isso é coisa de falar, para, né, bosta, o apelante, dá uma mamada, mas não vou gozar, só mamar. A vítima, para, pai, de falar isso, PF, né, quer ser, aqui na conversa do jovem, PFV deve ser, por favor. Apelante, entende? Deixa, né, pelo jeito, ente, né, DX, MM, sua teta. Dá-se a entender pela codificação do... Então, deixa de mamar sua teta. A vítima. Para, pai, com isso. Apelante. Domingo, se você quiser, levo você na sua amiga. Apelante. Vai dar cus à vítima. Por quê? Porque eu tenho creminho da vítima. Que é isso? ID número tal, página 22, 23. Então, aqui já destaca toda a autoria e materialidade do crime de estupro, né? E eu digo que, com efeito da incongruência do ato imputado com a idade da vítima, tem-se que o recorrente, em seu depoimento inquisitivo, afirmou que era normal em sua casa os demais utilizassem seu aparelho. Não obstante, o irmão da vítima também, em sede inquisitiva, refutou essas informações narrando, com certeza, que o recorrente jamais permitia que ninguém da casa manuseasse seu aparelho de telefonia celular. Em outro giro, a versão apresentada pela vítima foi corroborada por sua genitora em juízo e em sede inquisitivo, tendo confirmado os detalhes revelados, os detalhes da revelação dos abusos. Também o relatório psicológico dá conta dos abalos sofridos pela jovem vítima. Assim, não há que se falar em consistência do conjunto probatório, fundado no depoimento da vítima, momento ser verossímil e harmonizado com o conjunto probatório dos autos, consoante entendimento jurisprudencial em verbos. Aqui eu destaco, nesse sentido, uma apelação que foi relatada pelo eminente desembargador Pedro Sakamoto, da segunda Câmara, julgado em 27 de 4 de 2019, no ponto taxativo, ele diz: não há que se falar em absolvição quando existe provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitiva, especialmente as declarações seguras e coesas da vítima, prestadas em ambas as fases processuais. Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, firme e coerente, assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas, enunciado número 10 do Tribunal de Justiça. Já destaquei aí, assim, a referência e, portanto, percebe-se, portanto, que é negativo de autoria por parte do apelante, diante de todo o quadro posto, não sobrevive quando analisado em cotejo com as provas produzidas em controvérsias e verossímeis. Então, eu estou a afastar a absolvição. Quanto à desclassificação para importunação sexual, também não há como acolher esse pedido para a figura do artigo 215-A do CP. Entendo que, diante da realidade expressada nos autos, não há necessidade de grandes aspas argumentativa para constatar a impossibilidade de prosperar a pretensão defensiva. Quanto à desclassificação do crime de estupro de vulnerável para de importunação sexual, tem-se que o texto legal, ao descrever crime de importunação sexual, traz a seguinte descrição típica: praticar contra alguém que, sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. A descrição típica, sobretudo quando interpretada em conjunto,
ou non iuris, isto é, importunação sexual, dá os contornos de delito de gravidade, obviamente, inferior ao crime de estupro. Não bastasse, no caso dos autos, existiram atos libidinosos praticados com a vítima, inclusive sexo anal e sexo oral, não restando qualquer espaço para desclassificação. Nesse sentido, eu destaquei de uma decisão aqui desta turma do eminente desembargador Gilberto Giraldelli, do qual destaquei da resenha. Comprovada a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal pelo apelante contra a enteada de apenas 7 anos de idade, está configurado o delito de estupro de vulnerável tipificado no artigo 217-A do Código Penal, não sendo possível a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual previsto no artigo 215-A do CP. Isto foi nas câmaras isoladas, terceira Câmara julgada em 27 de 5 de 2020. Assim, não há que se falar na desclassificação, pelo que mantém, né, na figura posta na denúncia de estupro de vulnerável. Quanto à pena, pretende o recorrente a redução da pena, aventando a ocorrência de bis in idem na avaliação da culpabilidade. No ponto aduz que a reiteração de condutas já estaria suficientemente sancionada pela continuidade delitiva, ao passo que a prática de sexo oral e anal não desbordariam da normalidade típica. Não obstante, neste particular, a defesa, uma vez mais, se divorcia dos autos, batendo-se contra argumentos inexistentes na sentença. Realmente, avaliar a culpabilidade do delito, a douta magistrada fez assentar que, aspas, a culpabilidade do agente é acentuada em relação ao usual do delito, além da gravidade dos atos lesivos praticados sexo oral e anal, colhe-se dos autos que o réu condicionava levar a vítima à casa de amigas ou até mesmo a pedir um lanche. A prática de atos sexuais e estava a tal ponto confortável com essa situação que enviava mensagem de conteúdo explícito e totalmente repulsivo à adolescente, propondo-lhe a prática de atos sexuais. Ademais, ele se aproveitou das ausências constantes da companheira, que acompanhava o pai dela em doença terminal, para praticar os odiosos atos libidinosos, com a enteada, inclusive, passando a noite com ela no quarto do casal. Condutas que certamente aumenta a reprovabilidade dos delitos praticados, fecha aspas. A continuidade delitiva possui previsão legal no artigo 71, que aqui eu destaquei, e a referência para a aferição do aumento é o quantitativo das infrações praticadas em continuidade delitiva, o que serviria de parâmetro, segundo o Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu uma tabela, 1/6 de aumento quando forem praticadas 2 infrações, 1/5, 3, 1/4, 4, 1/3, 5, metade para 6 infrações, 2/3 para 7 ou mais. E aqui, no caso, nós vimos que ficou destacado que foram, no mínimo, 7, e pelo depoimento que seria praticamente 2 ou 3 vezes por semana. E aqui eu destaco de um habeas corpus que foi conhecido de ofício perante a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, em que foi relatora a ministra Maria Tereza de Assis Moura, em 2014, a data do julgamento. Nesse ponto eu destaco, é pacífico a jurisprudência deste sodalício,
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações, 1/5, 3, 1/4, 4, 1/3, 5, metade para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Em espécie, observando o universo de 2 infrações cometidas pelo réu, por lógico da operação dosimétrica deve considerar o aumento, aqui naquele caso, 1/6, porque foram só 2. E na espécie aqui, como foram mais de 7, bem aplicado pela doutora magistrado, a fração de 2/3. E aqui eu concluo, em consonância com o parecer, nego provimento ao recurso defensivo, mantendo a sentença tal como lançada. Doutor revisor? Senhor presidente da Igreja da Câmara, eu decidi, igualmente a Vossa Excelência, entendi que a autoria está bem demonstrada, que foi baseada no depoimento da vítima, que se encontra em harmonia com outras provas dos autos. Quanto à desclassificação para importunação sexual, o crime mencionado na denúncia está bem demonstrado nos autos. A importunação sexual tem no seu tipo penal a identificação do agente do delito como alguém. O tipo da denúncia, que é o estupro, tem também a especificidade da menoridade de 14 anos. Portanto, aplica-se a norma mais específica. Não há, portanto, possibilidade sequer em tese de uma desclassificação no presente caso. Quanto à continuidade delitiva, aplicação de 2/3 pela repetição dos crimes, no caso, mais de 7 crimes, então, a jurisprudência já estabeleceu pacificamente que a fração a ser aplicada é a fração de 2/3. Então, com essas breves considerações, afastando as preliminares, eu, no mérito, nego o provimento de acordo com o relator e o parecer da douta Procuradoria. Desembargador Gilberto. Compõe os votos, presidente. Então, proclamo o resultado por unanimidade afastadas preliminares, no mérito negado o provimento em consonância com o parecer. O 5 da pauta é o RAC número 000-631-59-2017. Desembargador Gilberto Gilaudella. Desembargador Rondon, que é o relator. Desembargador, eu coloquei errado aí. Desculpa. Desembargador Rondon é relator, e esse aqui também há necessidade de interromper. Gilaudella, eu sou o revisor. Com a palavra, o doutor relator. Esse caso é um tráfico de drogas. Eu vou tentar resumir, porque o adiantado da hora nos impede de fazer a leitura de todo o processo. Mas é bastante simples. 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, regime fechado por ofensa ao artigo 33 da Lei 11.343/06. O regime é fechado. A insurgência recursal se volta contra a inidoneidade do arbitramento do regime inicial fechado. O parecer da douta Procuradoria pelo desprovimento. É um brevíssimo relatório. Eu mantenho. Foi o parecer mantido, porque o doutor Lauro fará a sustentação oral.
encontra na sala, Sibeli? Uai, tava, né, Andréia? Encontra-se sim, desembargador. Excelência, Pois não. O senhor fechou o som agora. desculpa. Aí. Esse processo que vocês falaram, eu estou na sala, mas eu fui admitido agora. Esse processo é referente a tráfico de drogas? Porque o meu é uma grave execução. Chamou o doutor Mauro. Ah, tá, O Lauro. do senhor. Mauro. Isso. Me desculpe, não, tá? não é agora o do senhor, tá? Tá bom, estou aguardando aqui. Doutor Lauro. Ele está na sala, mas acho que está. Eu estou encaminhando o WhatsApp para ele, desembargador, ele não está me respondendo. Desembargador, eu estou ligando no celular dele, ele também não quer me responder. Não atendeu o celular, não. Porque está sem som. Feitas essas Tá fechado. tentativas, eu acho que nós devemos prosseguir sem a Então, sustentação oral. Prossiga sem sustentação e fica registrado em ata que foi feita tentativa. O Sim. advogado aparentemente em sala e não consta em ata esse fato para que futuramente não venha alegar cerceamento de defesa. Com a palavra do outro relator. Bom, o caso aqui, o cidadão estava com quase 51 quilos de cocaína. O juiz aplicou a pena e levou em consideração a quantidade e qualidade de drogas. A pena ficou abaixo de 8 anos, mas sabemos todos que nos crimes de tráfico de drogas, a quantidade e qualidade de drogas tem sim relevância para a fixação do regime prisional. Embora abaixo de 8 anos, eu estou entendendo como devidamente fundamentada a decretação do regime fechado e trazendo, inclusive, precedentes até mesmo do STF nesse sentido. E estou negando o provimento, dada essa circunstância da quantidade e qualidade de drogas. Eu também fiz a revisão, né? A quantidade aqui, 50 quilos e 996 gramas de cocaína. Né? A legislação nessa quantidade aí até indica de que não é assim, a primeira vez que está envolvido em delito quando a pessoa está com uma certa quantidade de droga nesse montante, até pelo valor de venda e revenda. Eu, com essas belas considerações, eu também sou pelo negar provimento ao recurso. Desembargador Rondon. Senhor presidente da Igreja da Câmara, há disposição específica na lei antidrogas sobre a preponderância da quantidade e qualidade das drogas sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59. Então, com essa quantidade, eu tenho absoluta convicção de que eu devo encaminhar o meu voto de acordo com os votos precedentes, porque a jurisprudência é pacífica no sentido da forma como foi decidida pelo doutor relator. Então, proclama o resultado do recurso desprovido da unanimidade em consonância com o parecer. O oitavo da pauta é o RAC número 0000538-2018, também da relatoria do desembargador Gilberto Giraldelli. Eu funciono como revisor. Doutor Paulo Rogério, que acha-se inscrito para sustentação oral. Está presente, o advogado?
Também Doutor está Paulo na sala, Rogério? desembargador. Está na sala, né? Tá. Ele está conectado, né? Então vamos em frente, que o horário Vamos já lá. até ultrapassou o horário. Esse voto é bem extenso aqui. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 recorrentes, inúmeras teses, crimes de tráfico de droga, associação para o tráfico. Temos o Joab, condenado a 8 anos e 6 meses. Paulo Henrique Leite Brandão, 10 anos e 6 meses, reclusão, regime fechado, pelo 33, 35, 40, inciso 3. A Gisiane, por 8 anos de reclusão, regime semiaberto, 33 e 35. O Reinaldo Aparecido Mota, 4 anos, regime aberto. Irineu Pereira de Souza, 5 anos e 10 meses de reclusão, artigo 33 também. O Josmar Kink Aparecido, 8 anos, regime semiaberto, pelo 33 e 35. O Hércules, 1 ano e 8 meses, regime aberto, só pelo 33. E as teses são as mais variadas e inúmeras. Pede-se absolvição pelo fato 1, que é o tráfico de drogas, pede-se absolvição também pela associação criminosa. O doutor Paulo, só um detalhe, o senhor advoga para todos ou algum deles específico, doutor? A sustentação oral está por Gisiane. As razões apresentadas por nós foram para Gisiane e Paulo, mas a sustentação oral eu vou concentrar na Gisiane. Tá certo. Então, basicamente, são esses os posicionamentos, e eu vou depois aguardar a sustentação e vou fazer a leitura da emenda e tentar explicar algumas situações para que os eminentes colegas possam formar sua convicção. Se for necessário, faça a leitura integral, mas acho que é possível, dessa maneira, levar a bom termo. É o relatório. Só para dizer que o parecer aqui é pelo desprovimento. Foi o parecer? Mantenho o parecer. Mantenho. Então, concedo a palavra ao doutor. Excelentíssimos senhores desembargadores, doutor Juvenal, doutor Rondon Bacildo Auer Filho, doutor Gilberto Giraldelli, eminente procuradora de Justiça, advogados que eventualmente estão a acompanhar aí de forma remota a essa sessão de julgamento, receba a saudação desse colega de profissão. Senhores desembargadores, como dito ainda antes de nos ser franqueada a palavra, sustentação oral aqui, ela vem simplesmente para poder reforçar um pouco o que já está exposto nas razões de apelação pela Gisiane. A Gisiane, ela foi denunciada, processada e condenada no juízo de Guarantã do Norte pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico, onde nessa gama de réus aí que estão sendo submetidos agora à análise recursal, seus apelos, ela foi casada na oportunidade com um deles, que é o Paulo, ao qual também arrazoamos o apelo criminal. A sustentação oral aqui, a pena da Gisiane, ela foi de 8 anos no regime semiaberto, levando em conta na oportunidade a sua primariedade, antecedentes, enfim, todas as circunstâncias de caráter pessoal que lhe foram favoráveis naquele momento. E continuam agora porque não se tem nenhum tipo de notícia e que ela tenha se envolvido em qualquer uma outra atividade ou conduta ilícita ou criminosa nesse período aí onde, em liberdade, pôde responder o seu processo. Nos preocupa aqui muito em duas coisas. Nós não estamos aqui a discutir a questão do tráfico por conta da caracterização do delito, se dá de uma forma muito até automatizada e que dificulta a possibilidade de defesa em momento recursal quando se trata de tráfico. Ou seja, se a instrução processual, como os senhores bem sabem, não se encarrega, às vezes, de descaracterizar o tráfico, a prática de um ou mais dos verbos,
quando se tem em sustentação oral ou em grau de recurso, isso fica deveras mais complicado. O que não se pode dizer da associação para o tráfico, da associação criminosa, esta sim nos permite um debate, nos permite buscar demonstrar que não ocorre na grande maioria das vezes, como é o caso aqui colocado. A defesa entende que não há elementos de prova para imputar a Regisiane qualquer tipo de associação com essas pessoas aqui para fins de tráfico. Por quê? Porque a Gisiane aqui é um exemplo clássico de quem foi processada por associação ao tráfico pelo fato de ser esposa. Esposa daquele condenado por tráfico que tinha uma história de tráfico anterior, que foi o Paulo. Como os senhores poderão consultar aí pelos antecedentes criminais que estão até juntados. Mas a Gisiane aqui, a ela foi imputada a conduta associativa pelo fato de ser casada. A realidade é essa. Em casos emblemáticos Brasil afora, esposas de criminosos, como foi no caso do Banco Central no Ceará, aquele processo muito famoso, que até agora publicou-se aí um documentário pelo nome de 3 toneladas, as esposas foram absolvidas no Tribunal Regional Federal da 5ª Região com confirmação no STJ, por quê? Não se conseguia liame de associação com os autores do delito. O mesmo se diz aqui de Gisiane, porque não se tem, na sentença do magistrado, nenhuma prova que ela esteve associada na prática desses crimes. Portanto, a defesa bate-se aqui pela absolvição da ré do crime de associação ao tráfico, pelo fato de inexistir ânimos associativo e dolo associativo e permanência. Ou seja, o fato único apurado. Agora, tivesse as provas autorizado isso, não estaríamos nós aqui a pedir, em tese, até o impossível jurídico, como não o fizemos, e até por um bom senso em relação ao tráfico. E um outro ponto da sustentação oral se finca é na questão do perdimento sumário de bens. E aqui eu dedico uma especial atenção porque os bens sobre os quais decretou-se o perdimento, a prova foi produzida em relação a Paulo e precariamente, quando o juiz usa como fundamentação de sentença apenas e tão somente uma parte de uma interceptação, onde ele diz, Paulo, citado pelo magistrado, aspas, considerando que o condenado Paulo Henrique Leite Brandão, em conversa com o presidiário, folhas 1124, discorre que investiu tudo em casa de aluguel e comprou um sítio na BR-80, diz que no Castelo tem um Fabinho que manda e desmanda na cidade. E aí segue a conversa. Paulinho diz que Nanico, ao chegar, vão para lá ver o que dá. E continua a conversa de drogas. Então, o magistrado aqui decreta o perdimento de bens que afeta Gisiane, afeta terceiro, sem produzir prova nenhuma de aquisição ilícita. Porque apreendeu uma pasta que foi voluntariamente entregue por Gisiane com documentos originais, quando em busca da sua casa, onde tinha alguns documentos, uns de bens que estavam na posse dela, imóveis urbanos, e de bens rurais que nem deles mais fazem parte do patrimônio, até porque são parcelas rurais de assentamento. Coisas compradas porque Gisiane morava num sítio antes de morar para Peixoto de Azevedo, onde o pai mora, inclusive, nas imediações desses imóveis que sequer pertencem a Gisiane ou família. E o magistrado, com todas as vênias, não se desincumbe de produzir a prova mínima para saber se terceiros serão ou não afetados com esse perdimento que foi decretado. Até, em certo ponto, inexequível, porque entendo que o órgão fundiário é quem controla a posse desses imóveis aos interessados parceleiros. Então, senhores, para caminhar aqui para o encerramento, entendemos que a sentença do magistrado não tem fundamentação quanto ao perdimento sumário dos bens, em que pese ele ser um efeito automático da sentença, mas tem que ter prova de propriedade, tem que ter prova de aquisição, senão vai afetar terceiro, vai ensejar medidas. E em relação à associação criminosa, nós pedimos também pela absolvição, em virtude de não ter tido comprovação desse ânimos associativo.
E, em linha de arremate, só para constar, os imóveis urbanos, que também foram afetados, muitos deles comprovadamente aí já até em instrução processual, estão na posse de terceiro. Não sabemos exatamente com quem que estão esses bens, até porque Gisiane, com a prisão de Paulo e com a sua condenação, não mais vive junto, e o que sabemos é que ela, com 3 filhos, mora no fundo de uma dessas casas de favor de uma pessoa para quem ela tinha vendido o imóvel lá atrás, antes até de ter a sua convivência móreo-uxório aí com o Paulo. Então, reafirmando apenas esses pontos, para a Gisiane, é que estamos aqui a desenvolver a sustentação oral, agora concluída, agradecendo a parcimônia, a paciência de todos os senhores desembargadores. Muito obrigado. Então, a palavra ao doutor relator. Eu vou fazer a leitura da emenda, ela é longa, mas o voto é ainda muito longo, porque, como eu disse, são muitas e muitas teses levantadas pelos vários e vários acusados, mas eu vou me reportar mais, até em homenagem ao trabalho feito pelo doutor advogado, mas depois eu vou fazer mais referências com relação à questão do casal Paulo e Gisiane, que são os clientes do doutor advogado. A emenda está no seguinte sentido: recursos de apelação criminal, condenação pelos crimes dos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, de alguns dos réus, de outros pelos delitos do artigo 33, 35 e 40, inciso 3, todos da Lei 11.343/06, e de outros unicamente pelo ilícito do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, bem como de um outro pelo artigo 17 da Lei 10.826/03. E resignação exclusivamente defensiva, pretensão absolutória formulada por parte dos apelantes em relação ao crime de tráfico de entorpecentes e, de outra parte, no que tange a associação para o referido fim, e de um deles pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo. Impossibilidade e imputações dirigidas aos apelantes devidamente comprovadas, circunstâncias da prisão aliadas ao teor da prova testemunhal, judicializada e ao conteúdo das investigações policiais que contaram com interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, divisão de tarefas entre os seus integrantes com ânimos associandi, evidenciando manutenção do édito condenatório que se impõe, não havendo falar em carência probatória. Intenção de algum dos réus em ver as penas retificadas para os patamares mínimos legais e de outro pugnando pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, bem como da figura do tráfico privilegiado, inviabilidade, penas que não merecem reparos, sistema trifásico fielmente observado, exasperações devidamente fundamentadas e perfectibilizadas em suas frações mínimas, atenuantes não aplicadas, ante o óbice da súmula 231 do STJ, figura privilegiada obstada pela dedicação às atividades criminosas. 3. Vindicado o afastamento da decretação do perdimento de bens, improcedência, bens comprovadamente adquiridos com recursos provenientes de renda auferida por meio da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas. Pedido de revogação do monitoramento eletrônico. Rejeição. Regime semiaberto que não impede a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez presente a necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal. Inexistência de constrangimento legal a amparar a concessão de habeas corpus ex officio e direito de recorrer em liberdade já assegurado ao réu postulante da referida benesse. Negativa do direito a recorrer em liberdade mantida nessa instância ao réu condenado com imposição de regime inicial fechado, por remanescerem presentes os requisitos da prisão preventiva, observância à alteração de entendimento acerca do tema no julgamento conjunto das ADCs 43, 44 e 54, apelos desprovidos. Com relação especificamente à questão da Gisiane, ela foi investigada, denunciada e condenada por infração ao artigo 33 e o 35 da Lei 11.343/06. Ela foi, não sei se ainda é, mas foi esposa do apontado como chefe de toda essa organização, que seria o Paulo Henrique Leite Brandão, que era o encarregado de fazer toda a distribuição
de drogas na região de Peixoto de Azevedo, Novo Mundo e Guarantã de Norte. A prova judicializada não só pelas testemunhas representadas aqui pelos depoimentos dos investigadores que trabalharam neste feito, mas também da prova irrepetível advinda das investigações durante o inquérito policial, notadamente das oitivas, através de quebra do sigilo telefônico, indicavam que a Josiane tinha papel de relevância, sim, na organização. Ela cuidava de vender, cuidava da distribuição, ela, inclusive, falava até indicando nomes de pessoas que seriam os destinatários da droga, falava, inclusive, de dinheiro, do caixa, como é que fazia, que ela depositava na conta de uma filha do casal, chamada Ayane Gabriela, na Caixa Econômica Federal, recebia bens como pagamento de dívida, de drogas, a saber, recebeu uma Titan vermelha, uma moto fator preta e outros bens relacionados nos autos. Então, diferentemente do que está sendo colocado, a Gisiane tinha, sim, uma preponderância, não era a grande, vamos dizer, a líder da organização, mas ela tinha um papel ativo na organização criminosa, de forma que eu não consigo encontrar, tal como sustentado pela defesa, a situação de que ela era somente, e tão somente, a esposa do chefe da organização. Tem o crivo do contraditório, nós tivemos depoimentos, cito aqui, por exemplo, o caso da Cristiane Zeri de Oliveira Paulo, que foi ouvida no ID 444-85-539, que é analista do núcleo de inteligência da polícia, e fez revelações de que em casos como o presente, por conter diversos alvos, ao menos 2 analistas ficavam responsáveis pela operação, ouvir, relatar e concluir a análise geral da operação. Recorda que Paulo Henrique era o chefe, sendo ele o fornecedor geral das drogas. Era ele que, juntamente com a esposa, leia-se aí Gesiane, quem fornecia os entorpecentes para os outros. Paulo tinha contato com alguém dentro do presídio que aparentemente era do Comando Vermelho. A droga era distribuída pelo próprio Paulo e a Gesiane o auxiliava nessa distribuição. Aliás, era ela quem mais tinha contato com essas pessoas para quem eles forneciam. O Josmar era um dos que auxiliava a Gesiane na entrega das drogas. Joabe era o representante deles na cidade de Guarantã do Norte, sendo que ele era quem fornecia a droga naquele município para traficantes menores e também para usuários. Continuou evidenciando que o Reinaldo trabalhava com táxi e sabia o que acontecia. Prestava serviços buscando e levando armas de fogo e drogas com plena ciência disso. Valdeir ia constantemente em Peixoto para buscar entorpecentes e a Cleonice tinha muito contato com o Joabe. Ela ligava para ele pedindo droga para que ela entregasse a algum usuário. Quando o Joabe comprava a droga de Paulo, geralmente ia de moto. Corroborou os depoimentos também um outro policial, o Elton, que perante a autoridade judicial evidenciou que Joabe e seu fornecedor, Paulinho, os principais alvos da operação deflagrada. Entretanto, no decorrer das investigações, verificou que Joabe também entrava em contato com a esposa de Paulinho, que é a Gisiane. Joabe revendia entorpecentes para outras pessoas que também comercializavam, a exemplo de Nice e Rosi. Então, eu tenho aqui, quando Gisiane esteve gestante, esse mesmo depoimento, e fala que quando ela esteve gestante, Josmar foi muito acionado por eles para realizar, entre aspas, as correrias. Então, eu estou a contrário do que for sustentado pela doutora defesa, eu estou entendendo que a Josiane tinha papel, sim, de relevância na organização, daí porque correta a sua condenação, não só pelo tráfico, como também para a associação para o tráfico. Em havendo informes de que esses bens ou esses valores que eram arrecadados, leia-se bens também porque houve até entrega de moto, de alguns outros bens duráveis, eles eram empregados, destinados na compra de bens imóveis. A princípio, eu entendo como justificada também a decretação da perda desse patrimônio, porque é resultante da operação
do tráfico de drogas e, eventualmente, discussão de quem se encontra em cima, se foi ou não vendido, essa matéria que tem que ser demandada em juízo competente, que não vem ao caso nessa oportunidade. Eu estou, então, negando provimento a todos os apelos, mantendo íntegra a decisão de primeiro grau, como estou votando, senhor presidente, em consonância com o parecer ministerial. Eu fiz a revisão também, eu tenho voto aqui, embora sucinto, porque eu só pontuei como revisor aqueles pontos principais para manter a condenação. E com relação ao pedido de devolução dos bens, também entendi de que ficou comprovado que o próprio Paulo, em interceptação telefônica, ele conversa com alguém dizendo que aquilo que ele estava adquirindo com o produto da venda de drogas com o ilícito ou com o crime, estava aplicando em imóveis. Com relação aqui ao combate de que é prematura a perda, a decretação da perda desses bens, que inclusive pertence a terceiro, reforça que, assim, que ele não tem, ela e o Paulo não têm legitimidade. Competeria a quem de direito fazer as ações proveniente e prevista na legislação para reaver esses bens. De outro lado, né, dos bens apreendidos em que estava em poder dos horas apelante, em momento algum eles demonstraram a origem lícita da aquisição desses bens. Então, com tudo isso aí, vou pedir para juntar o voto nesse ponto, acompanhando o doutor relator por negando provimento aos recursos. Desembargador Rondon. De acordo com os votos precedentes, excelência. Então, recurso desprovido à unanimidade em consonância com o relator. Obrigado, excelência. Uma boa tarde a todos. Então, 9 da pauta, uma grave execução, eu sou o relator, é o número 100, 1765, doutor Mauro Lemes da Silva fará sustentação oral. Então, como é a grave execução, e até em razão do adiantado da hora, eu solicito ao doutor advogado se dispensa o relatório e eu colho o parecer que, no caso aqui da doutora procuradora, é pelo desprovimento. Eu mantenho o parecer, excelência. Então, mantido o parecer, que é subscrito pelo doutor procurador Hélio Américo, eu concedo a palavra ao doutor advogado, que irá fazer, com certeza, um breve relatório para defesa da tese, no caso, hora em julgamento. Com a palavra o doutor relator. Excelentíssimos. Boa noite a todos os presentes. No adiantar da hora, vou também ser bem sucinto quanto ao tema. É uma satisfação imensa estar aqui com os senhores. É muito bom estar frente a esse colegiado, pessoas sábias, e que com certeza terão a sensibilidade para rever o entendimento de piso, que teve a doutora juíza, uma pessoa muito respeitada, a doutora Elícia, mas que, nesse caso em questão, acho que merece um melhor apreço. Houve um agravante, ele cumpria no semiaberto uma pena de 13 anos pelo crime de homicídio qualificado. E no dia 19 de janeiro de 2020, ele foi preso por portar uma arma pela polícia militar, necessariamente a força tática. A princípio, no auto de prisão em flagrante, foi relatado que o vindicante aqui, o agravante,
Alif, ele tinha tentado contra a vida dos policiais. Ele tinha atirado contra os policiais. Mas só que nós pedimos a filmagem, os policiais não contavam com as filmagens que existiam numa igreja, porque o fato aconteceu ao lado de uma igreja, uma assembleia, acho que é Assembleia de Deus, salvo engano, essa denominação. E nós conseguimos o vídeo através da Polícia Civil que investigou, e logo lá teve esse vídeo. Ocorreu o processo, nesse momento, houve a decretação do regime fechado, a regressão do regime semiaberto para o regime fechado, conforme evento 11. Houve também, foi revogado também 1/3 dos dias remidos a partir da nova data da prisão, ou seja, 19 de janeiro de 2020, tá? Até a data da alteração da base para aquisição do novo benefício. Ou seja, o Alif, o acusado, ele está aqui, o reeducando, ele está há 21 meses fechado. Isso aí, na data que nós protocolamos esse agravo de instrumento, né? Hoje já tem muito mais tempo. Vamos lá. Depois desse processo que culminou na questão que regrediu o seu regime, do semiaberto para o fechado, houve o processo e a doutora reconheceu, no caso a doutora Elícia, que é a doutora da primeira vara aqui, que também é das execuções, ela reconheceu que realmente, através dos vídeos, ele não tentou contra a vida de policial algum. Na verdade, foi um relato dos policiais, de forma maldosa, inclusive o Ministério Público, cabe a ele investigar e tomar as providências cabíveis, inclusive já foi, então também a Polícia Civil, o Alif não atirou. Então, ficou apenas o crime de porte ilegal de arma. Porte ilegal de arma. Inclusive, saiu da primeira vara, que era de competência da primeira vara, para ir para a competência da terceira vara, o qual responde o doutor José Eduardo Mariano. Então, excelentíssimos, o que depois nós entramos com o pedido para que ele evolua de regime, progrida de regime, do fechado para o aberto. Por quê? Em 21/10/2021, ele conseguiu, ele atingiu esse benefício. Ele, desde da data que ele foi preso, como ele já tinha sentença, nós providenciamos aqui, junto à cadeia pública, para que ele trabalhasse. Ele está trabalhando lá internamente, fazendo tapetes, estudando. Ele está tendo uma vida lá dentro voltada para a reconstrução do seu ser, para a reconstrução da sua pessoa. É o que realmente a lei exige, a lei penal exige, a lei penal prescreve. E, por conta disso, todo esse tempo, ele trabalhando lá, fazendo tapetes, ele conseguiu diversos dias de remissão, mas só que teve o seu direito negado à progressão do regime pelo fato de não atingir, ele atingiu o requisito objetivo, mas não atingiu o requisito subjetivo. Como o próprio nome já diz, o requisito subjetivo ele é um entendimento que o magistrado ele deve ter para quê? Para compreender, mas também ele deve ser justificado. Não apenas assim, não atingiu o requisito subjetivo. Por quê? Porque não atingiu, porque eu entendo que não. Nós aqui consideramos diversas atividades que o Alif fez. O Alif, ele desde que ele teve, primeiro, não foi crime contra a vida. Ele não atentou, ele não reincidiu num crime contra a vida quando ele voltou a ser preso. Ele foi por porte ilegal de arma. Estava errado, ficou preso e já está desde de janeiro de 2020 preso. Bem feito, está feito. Mas ele tem esse direito a essa progressão de regime, que se deu desde o dia 11 de outubro de 2021. Ele tem bom comportamento na cadeia, na agente prisional, ele tem bom comportamento, ele está num local tranquilo, ele numa cadeia que
sempre tem um entreveiro entre uma ala e outra, numa cadeia dominada por facção criminosa. Ele não é faccionado, nunca teve qualquer mácula além dessa exarada nesse processo, qual ele foi condenado dos 13 anos, que ele cumpriu vários anos, depois voltou a regredir por conta desse porte ilegal de arma. Ele estava errado mesmo, e ele, desde a data que ele atingiu o benefício para a progressão do regime, em outubro de 2021, outubro de 2021, inclusive hoje, nós estamos fazendo 7 meses que ele atingiu esse requisito para progredir. Ou seja, depois desse tempo, desses 7 meses, ele não deixou de fazer os trabalhos dele na cadeia. Então, isso nós aqui, operadores de direito, conseguimos ver que é uma pessoa que ela não está ali só por vou aguardar meu tempo aqui, vou ficar preso, depois vou sair para delinquir. Ele está, sim, tentando ser reinserido na sociedade. Então, excelentíssimo, nós contamos com a maturidade, com o colegiado, com o entendimento dos senhores, para que devolva esse benefício ao Aleph. Inclusive, nós, ultimamente, um tempo agora, tem uns dias atrás, nós conseguimos, junto à cadeia pública, através do Conselho da Comunidade e também dos diretores da cadeia, para que ele saísse para trabalhar. Ele cumpre todos os requisitos, mas só que nós estamos com problema aqui na cadeia aqui de Cáceres. Inclusive, já fizemos várias reuniões. Eu sou membro da UAB, da subseção, tive em diversas reuniões, sou uma pessoa lá que tenho bastante acesso à cadeia, mas eles não têm uma senha, que eles dizem, que o diretor diz, não tem uma senha para se colocar a tornozeleira eletrônica nos reeducando. Existe a vaga de emprego, existem diversos reeducandos com direito a esse benefício, inclusive o Aleph, de sair para trabalhar, mas ele não pode ser agraciado. Ele também tem outras propostas de emprego aqui no mundo do exterior, né, longe da prisão. Então, uma pessoa que ele vai ser reinserido na sociedade, com certeza, ele merece essa benesse da progressão de regime, excelentíssimos. Eu peço com o maior respeito a todos os senhores, principalmente pela sabiência de todos vocês, todos os senhores, para que reconsiderem esse entendimento e que o solte para o semiaberto, para que evolua de regime, seja com tornozeleira eletrônica, para que tenha seu monitoramento eletrônico, mas que não deixe uma pessoa presa por tanto tempo, por conta que o requisito subjetivo, por não alcançar esse requisito subjetivo. Há vários precedentes, não apenas do STJ, como também deste tribunal. Então, por isso que nós pedimos, suplicamos, o Aleph, ele já tem mais 7 meses desde a data de progressão de regime. 7 meses, nada. Podemos pensar, esses 7 meses que ele está preso, todos os dias, cumprindo fielmente o trabalho dele na cadeia, ele tem nada, mais 70 dias de remissão. Então, ele está preso por um crime, ele não cumpriu, tudo bem, mas deixar a pessoa presa, além daquele tempo, já ultrapassa, assim, um limite do aceitável. Mas, com certeza, os senhores vão reconsiderar isso. Peço, suplico, para que isso seja mudado, esse entendimento seja mudado, e para que ele evolua de regime para o semiaberto. No mais, excelentíssimo, muito obrigado. Eu aqui, neste caso, já vou antecipar que eu estou negando o provimento em consonância com o parecer, considerando o seguinte, tendo em vista que ele cumpria a pena e estava no regime semiaberto, fora preso a princípio, sendo-lhe imputado crime doloso contra a vida, no entanto, fora desclassificado
permanecendo apenas o porte ilegal de arma. Um preso em regime semiaberto, já com porte ilegal de arma, né, já justificaria e justifica a regressão e o que foi feito pela douta magistrada. Alcançando o período em que diz o douto advogado, a magistrada determinou que fosse levado a efeito para o requisito subjetivo, se de fato ele tenha condições. E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que eu destaquei aqui, a despeito do exame criminológico não ser requisito obrigatório para a progressão do regime, em hipóteses excepcionais, os tribunais superiores vêm admitindo a sua realização para aferição do mérito do apenado. Aliás, tal entendimento foi consolidado no enunciado da súmula 439 desta Corte Superior de Justiça, isso no agravo regimental, no HC 695/1981, São Paulo, foi relator o insigne ministro Antônio Saldanha Palheiros, da 6ª turma, isto agora no dia 22/2/2022. Então, a magistrada está simplesmente aguardando a conclusão desse exame criminológico, até em decorrência da região Cáceres, onde o delito de tráfico de droga e etc., cresce em exasperal. Por outro lado, também do ministro Reinaldo, que eu destaquei aqui, consolidou nesta Corte Superior diretriz no sentido que a prática de falta grave durante a execução da pena acarreta a ausência do requisito subjetivo para a progressão de regime. Então, nesse caso aqui, o artigo 52 ainda da LEP constitui uma infração de natureza grave, sujeitando a pena a regime disciplinar diferenciado, sem prejuízo da sanção penal. Assim, não há dúvida de que o reeducando cometeu falta grave na constância do cumprimento da sua pena a justificar o indeferimento do seu pedido de progressão ao regime aberto. E eu, com essas considerações, eu tenho um voto aqui que eu discorri, até fazendo as pontuações que foram colocadas pelo douto advogado, que nada mais reproduziu aquilo que trouxe nas razões do agravo. Aí, nessa sustentação oral, eu estou negando o provimento. Embargador Rondon. De acordo com o relator, excelência, não só os requisitos objetivos, mas também o requisito subjetivo tem que ser constatado no cumprimento da pena. No caso, não existe uma aferição favorável do requisito subjetivo, portanto, caminho o meu voto de acordo com o voto do outro relator. Embargador Gilberto. Pelo que eu entendi, parece que o juízo de primeiro grau determinou a realização do exame psicológico, né? É isso, né? Então, nós temos que aguardar, porque, infelizmente, ele já teve uma oportunidade de ir para o semiaberto. E no semiaberto volta a praticar outro delito, eu acho que está bem razoável, embora a jurisprudência indique que seja dispensável, isso não quer dizer que o juiz não possa se valer dessa perícia, desse exame, para aquilatar melhor a sua decisão. De forma que eu vejo aí, no caso, bem empregada assim, a realização do exame, e com isso eu também nego o provimento. Aí se agrava. Desprovido a unanimidade em consonância com o parecer. Boa noite, muito obrigado, excelentíssimo. Boa noite. O embargador Juvenal está sem som. Então, nesse caso aí, assim, desprovido a unanimidade em consonância com o parecer. Agora eu complemento aqui que eu recebi informação de que o desembargador Rondon, ele tem um compromisso agora às 19 horas e restam com sustentação 1, 2, 3,
4, 5 e 1 que não há sustentação oral. E, diante do horário, e o desembargador Rondon ter esse compromisso, e falta só 20 minutos, eu consulto o eminente desembargador Gilberto e também a doutora procuradora para suspendermos, aliás, adiar o julgamento dos demais para a próxima sessão. De acordo. Desembargador Gilberto? Eu também não me oponho, não, senhor. Estou de acordo. Então, e esses daqui, esses já ficam inseridos como os primeiros da próxima sessão. Primeiro da próxima sessão. Então, em razão de adiantado horário e também o compromisso inadiável pelo eminente desembargador Rondon Bacil, fica adiado o julgamento para a próxima sessão do 10 da pauta, o habeas corpus número 100, 5972, que é da relatoria do desembargador Rondon, o HC número 100, 3.440, 2022, também do desembargador Rondon, o HC número 100, 5.820, 2022, relatoria do desembargador Rondon, o HC número 100, 4.966, 2022, desembargador Gilberto, o 14, o HC número 100, 6.772, também do desembargador Rondon, e sem sustentação, o RAC número 101-0317 da relatoria do desembargador Gilberto, do qual eu sou revisor. Juvenal, eu tinha Oi. colocado mais 2 advogados na sala. O 12, o 13 e o 14, desembargador, ainda não estavam na sala. Eu estou de acordo com a solução do desembargador Rondon, que HC, o senhor está concedendo para substituir por cautelares, é isso? Parcialmente, Eu estou de acordo, porque não há prejuízo para a defesa. Se houver, ele pode vir postular posteriormente, mas eu acho que se nós ficarmos aí esperando a próxima sessão, seria, né, realmente um prejuízo para o réu e para o paciente. Eu estou de acordo. eu substituo. Também estou de acordo. Então fica julgado esse, pronuncia concedida parcialmente a ordem. Então, concedido em parte para substituir a prisão por medidas cautelares nos termos do voto do outro relator, em dissonância do parecer do doutor Ocimar. Sim. Então, este fica julgado. 12. Exato. Então, a todos uma boa noite e aos nossos servidores também. Até a próxima.